Olá, pessoal. Então, como eu havia proposto para vocês, é o seguinte: eu vou trabalhar hoje com o ensino fundamental e a prof vai gravar umas explicações de números racionais, que foi o nosso último assunto em sala de aula. Então, lá, vamos relembrar o que é números racionais. É aquele número que eu divido pelo outro. Então, os números racionais é um resultado de uma divisão. Então, os números racionais, ele é representado pela letra Q. Por que ele é representado pela letra Q? Porque a letra Q, com a letra Q, nós escrevemos quociente. Então, por exemplo, lá, 3 meios. 3 meios é um número racional e ele é equivalente a quê? A 3 divididos por 2. 2 vezes 1, 2 para 3, 1. Coloco vírgula no quociente e o zerinho do ladinho do 1 que vira 10. 2 vezes o quê? Que é 10? 2 vezes 5. 2 vezes 5, 10 para 10, nada. Então, 3 meios é equivalente a 1 inteiro e 5 décimos. Ambos são números racionais. Só que 3 meios é escrito na forma fracionária. E 1/5, desculpa aí, 1 inteiro e 5 décimo, ele é escrito na forma decimal. Ambos são números racionais, ok? Então, aqui, lembraram já lá? Essa aula a professora já tinha trabalhado com vocês. Quando a professora explicou para vocês os números inteiros, a professora mostrou para vocês a reta numérica, né? Que a gente falou lá que a reta numérica, até a professora explicar os números inteiros, ela partia do 0 e ia pro 1, pro 2, pro 3. Quando a professora explicou os números inteiros, nós caminhamos para a esquerda, com -1, -2, -3, certo? Então, aqui a professora escreveu os números inteiros. Agora, os números fracionários são essa medida. Por exemplo, se eu quero marcar um meio, o que eu vou fazer? Do 0 até 1, eu marco a metade. Eu tenho um meio, que também é equivalente a 0,5. Até aí fica fácil, né? Porque o meio, do 0 até 1, eu tenho aqui menos o meio, que é equivalente a menos 0,5. Ok? Certinho? Agora, como que eu vou encontrar aonde se localiza 3/4? Gente, 3/4, eu não sei para que lado que... Eu sei que está para a direita, porque é positivo, mas aonde se localiza fica difícil, porque eu preciso descobrir que lugar que fica o 3/4. Então, o que eu vou fazer? Esse traço fracionário, ele representa uma divisão. Muito bem. Então, nós vamos colocar lá 3 divididos por 4. 3 dá para dividir por 4? Não, professora. Então, eu coloco o quê? 0 no quociente, porque não dá, e vou utilizar o artifício dos números decimais. Coloco 0 no quociente e coloco vírgula no quociente, e essa vírgula me dá direito, porque essa vírgula diz para mim o seguinte, que eu dividi
o meu dividendo em 10 partes. Então, eu tenho aqui 30. Vou perguntar. 4 vezes o que que dá 30? Não tem, mas 4 vezes 7, 28. 4 vezes 7, 28. 28. 4 vezes 7, 28 para 30, 2. Coloco essa vírgula me dá direito de eu colocar mais um zero no resto e vou ter 20. 4 vezes o que que dá 20? 4 vezes 5. 4 vezes 5, 20. Para 20, nada. Então, eu tenho 0,75, que eu vou ler 75 centésimos. 3 quartos, ele é equivalente a 75 centésimos. Nossa, aqui 5. Ó, agora ficou um pouquinho melhor. 3 quartos. Então, o 3 quartos está entre 0 e 1. 3 quartos diz que eu dividi essa distância de 0 a 1 em 4 partes. Eu vou pegar o vermelhinho. Então, eu dividi em 4 partes. Aqui estava o meio. Então, eu vou dividir aqui ao meio e aqui ao meio. Então, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Foi 3 quartos. O que vai acontecer? Vou dividir, pegar 3. 1, 2, 3. 3 quartos, que é equivalente a 0,75. Então, o 3 quartos eu usei, dividi, aqui eu tinha um meio, então dividi ambos ao meio, então eu tenho 1, 2, 3, 4. Então, 3 quartos, 1, 2, 3. Peguei o 3 quartos, né? Essa localização, e 3 quartos é equivalente a 0,75, que é 75 centésimos. Eu faria o mesmo cálculo se a professora tivesse colocado menos 3 quartos. Daí, menos 3 quartos é igual a 75 centésimos. Nossa! 75 centésimos negativo. Eu usaria o mesmo raciocínio dividindo aqui ao meio, metade da metade, e aqui eu tenho menos 1 quarto, menos 2 quartos, menos 3 quartos. Então, nesse espaço aqui, deixa eu pegar esse 1, trazer para cá, porque ele ficou tortinho ali. Menos 1, ok? Aqui eu tenho menos 3 quartos. Isto aqui, esses números, são o chamado que nós lá nos números inteiros, a professora chamava esses números de números opostos, certo? Lembra lá? Opostos, que um oposto do outro, né? Ou similares, certo? Mas eu utilizo muito mais a palavra oposto do que similares. Então, até aqui, ok, a professora já relembrou, né? Que para encontrar na reta, a gente faz esses cálculos. Ah, uma coisa que eu tava lembrando aqui, ó. Pera lá. Se eu tenho, para encontrar, vamos pensar um número, 7 meios, né? 7 meios. Aí, aonde será que eu posso encontrar nessa reta o número 7 meios? Quando isso acontece, eu vou utilizar o mesmo raciocínio de antes. O que eu tenho que fazer? Isso aí, eu tenho que dividir o 7 pelo 2. Então, dividindo lá, 7 divididos por 2. 2 vezes o que dá 7? 2 vezes 3, 6. Para 7, 1. O que eu vou fazer?
não vou continuar a divisão, porque 1 não dá para dividir por 2. O que eu tenho aqui? Eu tenho 3 inteiros e 1 meio. O que eu vou fazer? O meu número que eu estou procurando, ele vai estar entre 3 e 4. Por quê? Porque quando eu dividi 7 divididos por 2, deu 3. Então, eu tenho 3 inteiros, ok? E sobrou 1 divididos por 2, que é 1 meio. Então, o que eu vou fazer? 1, 2, 3. Achei o 3. Agora eu preciso achar o meio. A metade da distância entre 3 e 4. E aqui eu tenho 7 meios, que é equivalente a 3 inteiros e 1 meio, que é equivalente a 3 inteiros e 5 décimos. Porque se eu continuar dividindo isso aqui, coloco vírgula aqui, completo com 0. 10 divididos por 5, por 2, 5. 2 vezes 5, 0. Lembraram? Beleza. Até aí, tranquilo, né? Então, agora, eu vou fazer com vocês, mostrando para vocês como que eu vou fazer a adição de números fracionários. Vamos lá relembrar. E a adição, como lá a gente viu lá na sala de aula, ela é fácil, porque ela começa com os números, o quê? Com frações heterogêneas. Então, eu tenho lá 2 quartos mais 3 quartos. O que eu vou contar, vai acontecer aqui? Essa aula eu só estou recapitulando, por quê? Porque a gente já viu isso. Então, lá, numerador, denominador, numerador, denominador. Denominador igual, eu repito o denominador e somo o numerador. 2 mais 3, 5. O que vai acontecer agora? Certo? Agora, ele vai ter sinais. 2 quartos mais menos 3 quartos. O que vai acontecer? Eu repito, menos 2 quartos. Faço o jogo de sinal. Mais vezes menos, menos 3 quartos. E 2 quartos, menos 2 quartos, menos 3 quartos. Sinais iguais, eu repito e somo 2 mais 3, 5, e eu repito o denominador, que é igual. Agora, se, por exemplo, eu tivesse aqui menos 2 quartos, menos 3 quartos. Olha como que aqui já vai ficar diferente. Menos 2 quartos, menos vezes menos, mais 3 quartos. Sinais são diferentes. Quando os sinais são diferentes, o que a gente faz? Diminui. Diminui e dá o sinal de quem tem o maior em módulo. Então, quem é o maior em módulo é o mais 3. Então, eu vou repetir o sinal positivo. E vou diminuir. 2 menos 3, 1. 1 quarto. Lembraram lá? Beleza, né? Quando, usando as propriedades dos sinais, quando a professora explicou já a adição, eu já expliquei a subtração também, né? Agora, quando eu tenho lá uma multiplicação e uma divisão, né? Vou escrever aqui, ó, multiplicação. Gente, a letra fica horrível nesse quadro, mas não dá, não tem como fazer diferente. Ainda não consegui fazer melhor. Quem sabe até o final disso eu consigo. Então, multiplicação. Tenho aqui 3 meios vezes 7 oitavos, certo?
nesse caso, não é necessário eu me preocupar se o denominador é igual, se o denominador é diferente. Porque o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar esse com esse, numerador com numerador, denominador com denominador. Então, 3 vezes 7, 21. 2 vezes 8, 18. Agora aqui, eu vou matar 2 coelhos com uma cajadada só. Eu tenho 21 18avos. Esse resultado eu posso simplificar. Mas o que é isso? Simplificar é dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número. Então, vamos pensar lá. 21 e 18. Esses dois números têm na tabuada de quem? Deixa eu pensar. Do 3. Então, eu vou dividir o 21 por 3 e o 18 por 3. 21 divididos por 3, 3 vezes o que dá 21? 3 vezes 7. Então, 21 divididos por 3 dá 7. 18 divididos por 3. 18 divididos por 3, já sei. 18 divididos por 3, 3 vezes 6, 18. Então, 18 divididos por 3 dá 6. 7 e 6, 7 sextos. 7 só tem na tabuada do 7, 6 tem na tabuada do 2 e do 3, mas o 7 não tem. Então, esse resultado aqui, 7 sextos, é o resultado simplificado ou fração irredutível, certo? Então, agora eu vou explicar a divisão, que é tranquilo. Eu vou pegar o mesmo exemplo. Lá, 3 meios divididos por 7 oitavos. Ok? O que eu tenho que fazer agora, gente? Vou até pegar canetinha de outra cor aqui. 3 meios, tá? Repete a primeira fração. 3 meios. Troca o sinal de dividir pelo sinal de vezes e eu vou inverter a segunda fração, 7 oitavos. O 8 que está no denominador vai virar numerador e o 7 denominador. Então, o 8 vem para cima e o 7 vai para baixo. E o 8 vem para cima. Então, aqui a multiplicação e a divisão, como a professora falou. Retornando lá a divisão. 3 meios, vocês copiam a fração 3 meios, troca o sinal de dividir pelo sinal de vezes e inverte a segunda, que o 7 está no numerador, vira denominador. O 8 está no denominador, vira numerador. E daí, depois que eu faço isso, o que eu vou fazer? Vou resolver, que é a multiplicação. 3 oitavos vezes 3 vezes 8 vezes 7 vezes 2 vezes 7. Mas antes de eu resolver isso aqui, eu já posso fazer uma coisa, gente. O 2 simplifica com 8. Eu posso já não me bater com a tabuada do 8 e não me bater com a tabuada do 7. Por quê? Porque eu posso simplificar. Eu simplifico o 2 com 8. O 2 divididos por 2 dá 1. O 8 divididos por 2 dá 4. Então, eu vou fazer 3 vezes 4. 3 vezes 4, 12. Muito bem. 1 vezes 7, 7. Tenho 12 sétimos. Agora, professor, esse negócio de simplificar desse jeito não entrou na minha cabeça, eu não gostei. O que eu posso fazer? 3 vezes 8, 24. 2 vezes 7, 14. Ok. Agora eu vou pensar.
o 14 e o 24 tem na tabuada de quem? Ah, tem na tabuada do 2. Então, eu vou simplificar por 2. Então, vamos lá. 2 vezes o que dá 24? Deixa eu pensar. 2 vezes o que dá 24? Ah, 12. 2 vezes 12, 24. Então, 24 divididos por 2 dá 12. 14 divididos por 2, 7. Porque 2 vezes 7, 14. Ambos chegam na mesma fração simplificada ou reduzida. Só que essa aqui, eu além de multiplicar, eu tive que no final dividir, né? Simplificar, a simplificação fica mais, eu acho, um pouco mais difícil, mas vai do bom freguês aí. E quando eu simplifico a menor, fica mais fácil, porque eu já chego rápido no resultado. Tanto faz, o importante é estar certo. Ok, então a professora aqui já relembrou as 4 operações, né? Adição, subtração e a divisão. Adição, subtração, divisão e multiplicação. Mas tem mais 2. A potência, vamos lá. 3 meios elevado ao quadrado. O que é? É 3 meios vezes 3 meios, que vai dar 3 vezes 3, 9, 2 vezes 2, 4. Né? Posso fazer desse jeito, repetindo os fatores? Sim, pode. Lembra lá que a professora explicou para vocês? Base e expoente. O expoente diz quantas vezes só para a gente repete a base, que a professora fala de fator. Então, aqui, ó, 2 sextos elevado ao cubo. O que significa isso? Que eu vou repetir a base, que é o 2 sextos, 3 vezes. Vai ficar 2 sextos vezes 2 sextos vezes 2 sextos. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 6 vezes 6, 36. 36 vezes 6. Ah, não sou obrigada a saber isso, não. Vou fazer a conta. Então, eu fiz 6 vezes 6, 36. 36 vezes 6, como eu falei, não é sempre que a gente sabe o resultado na hora. A gente tem que fazer a continha. 6 vezes 6, 36, sobe 3. 6 vezes 3, 18. 18, 19, 20, 21. 216. Certo? Lembraram? Ok. Lembra lá que a professora falou que quando eu tenho, vamos colocar um número aqui, ó, 2 quartos elevado ao quadrado. Quando eu tenho um número negativo elevado ao quadrado, o resultado será sempre positivo. Por quê? Porque eu tenho menos 2 quartos vezes menos 2 quartos, menos vezes menos, mais. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 4, 16. Ai, professora, mas isso aí é fácil, porque é só 2 fatores. Agora, por exemplo, se eu tivesse 2 quartos elevado à sexta, eu ia escrever tudo isso? Não, eu só ia pensar, né? Que o resultado é positivo e faria 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Eu resolvia o resultado, 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4. Então, essa é a potência, certo? Com números negativos, o resultado sempre será positivo. Agora, quando eu tenho potência com expoente ímpar, o resultado será sempre o da base. Por exemplo, aqui, mais 1/2 elevado à terceira. O resultado da base é positivo? A base é positivo? É, porque é mais 1/2. Então, o resultado vai ser mais. E 1/2 será 1/2 vezes 1/2 vezes 1/2. Que vai ser 1 vezes 1 vezes 1, 1. 2 vezes 2 vezes 2,
8. Ah, professora, sempre eu vou ter que repetir esses fatores? Não dá para eu fazer direto? Dá sim. Por exemplo, aqui, ó. Menos 3 meios elevado ao cubo. Então, eu sei que é elevado ao cubo, ele é um ímpar. Então, o que eu vou fazer? O resultado é da base, menos. 3 meios elevado ao cubo. Significa que o fator repetiu 3 vezes. Então, 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Menos 27. Faço traço de fração. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Certo? Posso fazer assim. Fica a gosto do freguês também. Certo? Beleza. Então, a professora agora explicou como que faz a potência. Simples assim. Agora, vamos lá com radiciação. Tenho aqui 9,81 avos. Aqui, raiz quadrada de 9,81 avos. O que eu vou fazer? Eu vou tirar a potência, ou a raiz de 9 divididos por raiz de 81, que vai ser raiz de 9, 3, raiz de 81, 9. Lembram lá dos quadrados perfeitos que a professora trabalhou com vocês? 3 vezes 3, 9, 9 vezes 9, 81. Beleza? Agora, por exemplo, aqui, se eu tivesse 9 terços, o que vai acontecer? Raiz de 9 terços vai ser raiz de 9 divididos por raiz de 3. O que vai acontecer? Raiz de 9, 3. Raiz de 3 não é um número quadrado perfeito, então vai ficar indicado raiz de 3. Daí, tem como fazer uma radiciação aqui, mas isso é uma outra história, mas eu vou já mostrar para vocês. Faz vezes raiz de 3, vezes raiz de 3. Vai ficar 3 raiz de 3, daí 3 vezes 3, 9, raiz de 9. Raiz de 9, vou colocar aqui, 3 raiz de 9, não, 3 raiz de 3, que multiplica, dividido por raiz de 3, que vai dar 3, simplifica, e o resultado disso aqui vai ser raiz de 3, tá? Mas, por enquanto, nós ficamos aqui. Não, desculpa. Por enquanto, nós ficamos aqui. Tá? Só mostrei para vocês que tem como sair dessa raiz de 3 aqui. Só que, por enquanto, eu só quero isso de vocês, tá bom? Então, é isso. Que é a potenciação. Então, agora, eu vou mostrar para vocês como que a gente faz, tá? Quando eu tenho que adicionar e subtrair frações heterogêneas. Que é frações heterogêneas? É quando o denominador, eles são diferentes. Por exemplo, 4 terços mais 2 nonos, certo? Então, ela é heterogênea por quê? Os seus denominadores não são iguais. Agora, a gente vai ter que transformar ela para deixar ela equivalente. O que significa a palavra equivalente? Que tem o mesmo valor. Porque olha aqui, ó. Vamos lá. Pego um inteiro. Divido em 3 partes. Certo? Eu quero 4 partes, então ela já é uma fração mista aqui, né?
vou precisar de um outro inteiro, dividir em 3 partes. Ó, 1, 2, 3, mais um pedaço aqui. Agora, 2 nonos. Eu vou pegar o mesmo inteiro, a mesma barrinha de chocolate, certo? E vou dividir em 9 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E já não ficou igual. Deixa eu arrumar isso aqui. Depois eu coloco na edição. Com o negócio já feito. Um, dois, três, quatro, cinco, 6, 7, 8, 9. Tá vendo? Ó, são pedaços bem menores. Então, quanto mais, ó, 2 nono, quanto mais eu tenho o denominador maior, menor vai ser o pedacinho que eu vou pegar. Então, ó, 4 terços não equivale, não tem o mesmo valor que 2 nonos. Então, eu tenho que transformar isso num mesmo denominador para esses valores se equivaler. Por isso que a gente vai tirar o mínimo múltiplo comum, que é o MMC. Como que eu faço isso? Relembrando lá, porque a professora já trabalhou isso. 3, 9. 3 dá para dividir por 3 e 9 dá para dividir por 9. Por 3. Então, vai ficar 3 divididos por 3 dá 1. Pronto, acabou. 9 divididos por 3 dá 3. Eu vou dividir até encontrar o 1 para todos. 3 abaixo 1. 3 divididos por 3, 1. Pronto, acabou. 3 vezes 3, 9. Então, o mínimo múltiplo comum é 9. Coloco 9 no denominador. Pronto, achei o denominador. Mas agora eu preciso encontrar o numerador. E agora que começa, eu vou pegar o novo denominador, vou dividir pelo 3 e o resultado da divisão eu vou multiplicar pelo 4. Então, 9 divididos por 3, 3. 3 vezes 4, 12. 9 divididos por 9, 1. 1 vezes 2, 2. E vou somar 12 mais 2, 14. 14 nonos. Certo? Então, não dá para simplificar porque eu não tenho 14 em nenhuma tabuada que tenha o número 9. Então, eu não posso simplificar. Então, deixamos assim. Essa é a fração irredutível já. Beleza? Então, relembrando lá. Agora, eu vou apagar aqui e vou fazer uma conta, uma subtração. Tenho aqui. Eu acho que esse vermelho tá tão apagado. Não, ele tá aparecendo bem. 4. Jesus. 4 sextos. E esse latido lá é a safira. 4 sextos menos 3 nonos. Então, eu já vejo que ela é uma fração heterogênea e que para fazer esse cálculo, eu vou precisar fazer o quê? Mínimo múltiplo comum, que é o MMC, mínimo múltiplo comum. Entre 6 e 9, eu pego o denominador, 6 e 9. 6 e 9. 6 tem na tabuada do 2 e do 3. E o 9 só tem na tabuada do 3. Então, vou começar dividindo por 2. Mas, professora, e se eu quiser dividir por 3? Pode. O resultado não vai alterar. 6 divididos por 2, 3. 9 não dá para dividir por 2, então eu só abaixo.
Agora, eu tenho, na tabuada do 3, eu tenho o 3 e o 9. Então, eu vou dividir por 3. 3 divididos por 3, 1. 9 divididos por 3, 3. Acabou? Não. Só vai acabar quando ficar tudo 1 aqui. Repete 3. 3 divididos por 3, 3. Por isso que eu repeti. Pronto, cheguei no 1. Agora, o que eu vou fazer com esses caras que estão aqui? Vou multiplicar eles. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 3, 18. Vou conferir. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 2, 18. Então, o mínimo múltiplo comum é 18. O que eu faço com esse cara aqui? Vou colocar no meu novo denominador. 18. 18 menos 18. O que vai acontecer? Pego o denominador, que é 18. 18 divididos por 6 dá 3. 3 vezes 4, 12. Então, 18 eu dividi pelo 6, que deu 3. 3 vezes 4, 12. 18 divididos por 9 dá 2. 2 vezes 3, 6. O que eu tenho aqui? 12 menos 6, 6. 18 avos. Agora eu vou pensar. 6 e 18 tem na tabuada de quem junto? Deixa eu pensar. Do 6. Então, eu vou simplificar dividindo por 6 e por 6. 6 divididos por 6, 1. 18 divididos por 6, 3. Então, a fração irredutível, que é a simplificada, 1/3 é o resultado. Joinha? Entenderam? Beleza. Despedida. Então, gente, hoje eu dei essa relembrei com vocês, utilizei assim os recursos que eu tenho aqui e espero, gente, que eu possa ajudar. Preciso que vocês façam o seguinte comigo, certo? A minha filha vai colocar isso no grupo, mas isso não substitui vocês assistirem as aulas pela TV, certo? Isso aqui é só uma ajuda, tá? Então, eu espero que vocês fiquem com Deus. Papai do céu que abençoe vocês. A Pro tá morrendo de saudade. Tá? Beijão para todos.